Prenunciando que vai fazer mudanças para o jogo contra o Bahia amanhã. E o Bahia chega muito abatido pela Covid. Vamos saber as informações desse jogo de amanhã, importantíssimo para o Atlético e também muito importante para o Bahia na luta contra o rebaixamento. Cláudio Rezende, Emerson Pansieri. Boa noite, Emanuel, Emerson Pansieri, comentarista Léo Figueiredo, a quem nos acompanha na turma do bate-bola. Esse jogo promete, porque o Galo tem que vencer. Já tem 2 jogos aí com resultados ruins fora de casa, derrota para o Goiás, empate com o Fluminense, a torcida na bronca, cobrando o rendimento melhor do Atlético e o Bahia numa situação delicadíssima de zona do rebaixamento com seus problemas, não? O Emerson Pansieri vai trazer daqui a pouquinho aí muitos desfalques no Bahia, mas o Galo sabe que dentro de casa ele precisa se impor, e o Galo volta ao Mineirão da última vez que jogou no Gigante da Pampulha, e vem sendo assim, né? O Atlético consegue resultado bom. Contra o Santos e Fortaleza, foram 2 jogos em casa seguidos, 2-0 no Santos, 2-0 no Fortaleza. Depois disso, o Atlético perdeu o Keno também, né? E o Keno não volta ainda nesse jogo. O ataque do Galo não está sendo o mesmo e vem sofrendo bastante, mas em casa o Atlético aposta muito na força que tem no Mineirão. Para amanhã, o time fechou hoje a preparação, o treinamento aconteceu cedo na cidade do Galo. O jogo será às 7h no Mineirão, então o torcedor do Galo já pode agendar aí amanhã, Itatiaia transmite, Galo e Bahia com o Caixa às 7h. E o Sampaoli vai definir a escalação mais próximo do jogo, porque ficou muito apertado aí o tempo depois do jogo contra o Fluminense para essa partida de amanhã. O Galo já chegou ontem pela manhã, um treino só regenerativo, hoje essa atividade, mais recuperação ainda física dos jogadores. Uma mudança é certa, o Jair volta no lugar do Alan, troca o primeiro volante. O Alan agora está suspenso com o 3º cartão amarelo e o Jair estava indisponível contra o Fluminense, então ali não tem erro não. Agora, outras alterações podem acontecer. Por exemplo, o Alan Franco não vem se justificando no meio campo. O Alan Franco não é o mesmo do primeiro turno. Depois que ele teve Covid, não conseguiu mais desempenhar aquele bom futebol. Pode sair o Franco para entrar o Natan. É um jogo em casa, o São Paulo já fez isso outras vezes. O meio campo, por exemplo, com Jair, Natan e Johan. Não está descartado não. E lá no ataque, pode aparecer pela esquerda o Marrone. Foi elogiado pelo Sampaoli, a gente até imaginava o Marrone titular contra o Fluminense, porque o ataque lá com Vargas e Sacha juntos, eles dois não renderam contra o Goiás e contra o Fluminense foi a mesma coisa, e o Marrone é o único desses aí que a gente vem citando que joga pelo lado esquerdo, aberto, e tenta 1 contra 1 mais ou menos o que faz o Keno, logicamente devido às situações aí, cada um no seu lugar, né? Mas o Marrone pode aparecer, e se aparecer vai sair ou Vargas ou Sacha. Aí o Sampaoli escolhe quem vai ser o centroavante dele para amanhã. Everson, Guga, Hever, Alonso e Arana, Jair, Alan Franco ou Natan e Johan, o ataque Savarino. A esta dúvida aí vai com o Marrone? Se for o Marrone, fica a interrogação, Vargas ou Eduardo Sacha. E o Bahia já chegou a Belo Horizonte, vem com muitos problemas. Dá o panorama do adversário aí, Emerson Pansieri. Boa noite. Boa noite para você, Cláudio, Emanuel, Léo, aqui nos acompanha. O Emanuel foi muito feliz, e você também, Cláudio, quando destacaram essa situação do Bahia, do técnico Dado Cavalcante, que tem essa luta que é gigantesca para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. 16º colocado, 37 pontos, uma campanha péssima, 18 derrotas até agora, 10 vitórias apenas, 7 empates, e o time veio realmente com muitos problemas. A Covid acertou de fato o Bahia. Inclusive, a relação dos novos atletas com a Covid-19 ainda não foi repassada pela assessoria de imprensa do clube, porque são muitos atletas, são vários jogadores e eles não têm ainda essa dimensão para passar e como vai ser, inclusive, todo o tratamento desses jogadores. Mas o que a gente pode confirmar, o Thiago e o Edson, esses estão sim com a Covid-19, não enfrentam o Galo. O problema também no gol, o Douglas, que é um goleiro que fez uma boa participação na Série A, ele ainda é dúvida, um trauma no joelho,
e fica essa questão se vai a campo ou não contra o Atlético. O outro, que é o substituto, o Anderson, esse jogador foi liberado para resolver problemas particulares, então o Matheus Claus, que seria uma terceira opção para o gol, pode começar a partida contra o Atlético. Além dessa questão que eu coloquei da Covid, o meia, Daniel, foi expulso no último jogo. Empate com o Goiás por 3-3. É outro problema nessa equipe do Dado Cavalcante. Pelo menos ele tem uma notícia boa. Lateral esquerdo, Matheus Bahia, que é um jovem atleta, vem fazendo uma boa participação quando é acionado. Esse pode jogar. Para fechar, Cláudio, o Índio Ramírez, que chegou a ser envolvido também naquela polêmica do Gerson, todo mundo se recorda, esse jogador está machucado 6 meses, ou seja, a vida do tricolor baiano da boa terra tá fácil não, Cláudio. E o Atlético não tem nada a ver com isso, tem que fazer a parte dele, tem que vencer o Bahia. O Santos também veio com um time muito reserva contra o Galo. O Galo, naquele jogo, já se impôs no início, fez um gol no início da partida e ali facilitou a situação. Tem que ser assim contra o Bahia também. Daqui a pouco o sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 6h45. Desta vez o Galo entra em campo antes dos concorrentes. Na última rodada entrou depois. Já sabia resultados do Flamengo e do Internacional. Agora joga amanhã, 7h. O Galo tem que vencer e se aproxima, vencendo dos dois. O Inter joga domingo contra o Vasco em São Januário e o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã. Ambos os jogos, 4h. No Atlético é o seguinte, a turma não quer ficar olhando muitos adversários, não. A meta do Sampaoli e do grupo de atletas, fazer 9 pontos. Vencer os 3 jogos que restam, Bahia, Sport e Palmeiras. Vencendo esses 3 jogos, garante fase de grupos da Libertadores. E aí, vê o que dá, Se vencer os 3 jogos e conseguir o título brasileiro, melhor ainda. Tá aí o sinal eletrônico da Itatiaia. Uma informação quentinha, hein? Agora do final da tarde, início da noite. Sobre a situação do Sampaoli, e o Atlético já teria o plano A para a saída do Sampaoli. Foi uma informação que foi trazida pelos nossos colegas da Rádio 90.3, que o Renato Gaúcho é o nome. A Itatiaia confirmou, o Renato Gaúcho é muito bem visto na diretoria do Atlético, no colegiado dos 4 R's, caso o Sampaoli saia. E aí é bom deixar claro o seguinte, o Sampaoli, a informação que a gente tem é a seguinte, ele tem um representante do Olympique de Marseille que apresentou ao Sampaoli e à comissão técnica dele um projeto para um contrato de 3 anos. A ideia lá é um contrato longo, assim como quase todos os clubes europeus. E a informação sobre salários é a seguinte, falaram para o Sampaoli escolher qual que é a sua pedida. E o Sampaoli, por enquanto, ele fala que está focado na reta final do Brasileiro. Sampaoli não jogou a toalha quanto ao título, então ele falou, só vou decidir o futuro depois. Vocês esperam um pouquinho aí. Só que o Olympique de Marseille, por enquanto, não fala em outro nome. Não tem nenhum outro nome. Parece que estão esperando mesmo a resposta do Sampaoli por lá. Ele é o plano A e único nesse momento do Olympique de Marseille. Se ele pagar a multa, e logicamente o time que vai o contratar paga a multa, o Atlético não tem o que fazer. Conversei há pouco com o presidente Sérgio Coelho. E essa situação aí, ele falou, olha, o Atlético quer a permanência do Sampaoli, tem contrato até o fim deste ano e a ideia é cumprir o contrato. Caso o Sampaoli pague a multa, o Galo não tem o que fazer. Não pode segurar o treinador. Se ele quiser ir embora para o clube francês, ele vai. Sobre nomes, o Atlético garante oficialmente que não procurou nenhum treinador. Nem empregado e nem muito menos desempregado também, ninguém. Até porque o Sampaoli segue firme até o fim do Campeonato Brasileiro. Sobre o Renato Gaúcho, conversei com colegas da imprensa do Sul agora. O contrato do Renato Gaúcho vai até o fim de fevereiro. Eles vão até prorrogar o contrato dele para ele poder disputar, comandar o Grêmio na final da Copa do Brasil, que ficou para depois do Brasileirão contra o Palmeiras. Depois disso está tudo indefinido no contrato do Renato Gaúcho. Aí é o seguinte, uma percepção de quem já está no futebol há algum tempo. Treinador como o Renato, já neste momento não acertou com o Atlético. Não se acerta, os treinadores não conversam, não batem o martelo antes que o outro que está no cargo saia. Então, isso aí não aconteceu. O máximo que pode ter acontecido, alguém da diretoria do Atlético ligado para o Renato Gaúcho. Olha, se o Sampaoli sair aqui,
Você tem intenção de treinar o Galo? A gente tem um projeto aí do estádio, estamos contratando jogador, pode ter feito isso com o representante do Renato Gaúcho. Eu rolo a bola para você, Léo Figueiredo, que esse assunto aí, Sampaoli, para definir o futuro e o plano A. Se ele sair, se ele pagar a multa, é o Renato Gaúcho, Léo. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Eu assino embaixo desse plano A. Digo que Renato Gaúcho, em caso de saída do Sampaoli, é o melhor nome que o Atlético pode buscar. O Renato é exatamente o oposto do Sampaoli. O Renato briga com a imprensa, mas pelo menos ele fala com a imprensa. O Renato tem um trato de carinho com os jogadores, com a torcida do Grêmio, com o envolvimento. Ele vive muito o clube, ele vive a cidade, ele se dedica àquilo tudo. O Sampaoli vive no mundo dele, que não é errado. Se ele trouxer o resultado, tá tudo certo. E ele é um profissional desta maneira. Mas uma fusão Renato Gaúcho, torcida do Atlético e um time bom, Cláudio, eu te digo sem pestanejar, se o Sampaoli deixar o Atlético, o nome melhor possível que o Atlético pode buscar é Renato Gaúcho. E eu acredito que, caso isso aconteça, se o Atlético faça uma proposta para o Renato Gaúcho, ele já está há muito tempo no Grêmio, parece um pouco desgastado lá com a torcida, com esse projeto do Atlético. Aí o Renato Gaúcho, durante o Campeonato Brasileiro, falou várias vezes que o Grêmio não poderia disputar o título, porque outros times, ele citava sempre o Atlético. O Atlético contratou aí, gastou milhões, então ele já vê com bons olhos, ele sabe o que está acontecendo aqui no Atlético, esse projeto futuro para os próximos anos. Mas é um caso que ainda... Repito ao torcedor do Galo, é um caso hipotético. O Sampaoli, só se ele pagar a multa e deixar o Galo. O Atlético, no momento, não tem intenção de demitir o técnico Jorge Sampaoli, contrato até o fim da temporada de 2021. As notícias vão surgindo, Emanuel. Muitas especulações, inclusive porque o Sampaoli, por enquanto, não definiu o futuro dele. Tem essa proposta lá do futebol francês, Emanuel. O Renato Gaúcho teve 2 passagens pelo futebol de Minas como jogador. No Cruzeiro se deu muito bem, foi um jogador muito importante. No Atlético ele veio naquela barca da Selegalo. Aí não deixou muitas saudades da torcida não, porque a Selegalo não deu certo. Não por causa do Renato, mas porque a armação não foi bem feita. Daqui a pouco, as últimas da turma do bate-bola.